Deus me deu motivo de rir. Bebe, também darei água aos teus camelos. Sei que o Senhor nos deu esta terra. Se eu tiver que morrer, morrerei. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu vi o Senhor. Eu pedi ao Senhor, e o Senhor me deu o pedido que lhe fiz. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Queremos louvar a Deus por sua vida, queremos louvar a Deus pela oportunidade que você nos dá de permitir que a gente se apresente a você um novo curso, uma nova modalidade daquilo que entendemos ser necessário para o crescimento, né, espiritual de todos nós. Todos nós aqui precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, primeiramente, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, por Ele nos dar um tema tão maravilhoso. O tema não surgiu no meu coração, surgiu no coração da minha esposa, a irmã Raquel. Ela, conversando comigo, depois de uma aula, disse assim: você deveria fazer um trabalho que envolva as irmãs, não é? Que fale sobre as mulheres da Bíblia. E aí, nós vamos tratar de 10 mulheres, mais Abigail, são 11, entre elas Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, a história de Ana, de Esther, de Sara, de Raquel, da mulher Cirofenícia e de Marta. Sobre Marta, eu queria deixar um adendo já aqui gravado e também, para quem está assistindo essa aula ao vivo pelo YouTube, dizer que o meu intuito de falar de Marta é porque tem muita gente que critica tanto Marta, mas esquece que Marta é alvo do amor de Jesus. Marta é alvo do amor de Jesus. Então, esse curso foi produzido exatamente para isso, para dar a gente uma visão que muitas vezes a pregação não vai ter condições de dar, uma visão ampla, não é, do texto, o que é que o texto diz sobre aquelas questões, e a gente possa, vamos dizer assim, estudar as minúcias, para que quando a gente for pregar, a gente não incorra nesse erro, tá? Então, espero que você esteja com o seu coração aberto para aprender. Para assistir minhas aulas, você só precisa de 3 coisas. Primeiro, boa vontade para aprender, né? Muitas coisas a gente vai trazer e talvez seja novidade. Não na aula de hoje, a Abigail era mais devocional, mas vai ter dia que você será confrontado com o texto. Então, é muito importante você estar aqui com a mente para aprender. Segundo, você precisa da sua Bíblia, tá certo? Para acompanhar se o que eu estou dizendo está escrito na Escritura, né? Se o que eu estou dizendo está realmente na Palavra de Deus. Papel e caneta. Então, pegue seu papel, pegue sua caneta, sua Bíblia, sente aí. Se você está assistindo pelo YouTube, senta aí na frente dessa TV, no seu computador, no seu celular e desfrute desse momento da Palavra de Deus. Amém? Antes de tudo, vamos começar lendo um texto. Capítulo 25, que é o texto para a nossa aula de hoje, o texto que vai tratar sobre Abigail, Davi e Nabal. Né? A sequência correta seria Davi, Nabal, Abigail. Eu coloquei ela na frente porque ela é a única mulher lúcida em toda a história. Né? Nós vamos ler no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel e nós vamos ler a partir do versículo 10. Eu sempre utilizo nas minhas aulas online a NVT. É a nova versão transformadora. É uma versão na linguagem de hoje, um pouco mais prática, fácil de entender. Então, ela me ajuda muito, né? E eu indico essa Bíblia para quem quer fazer uma leitura assim mais prática do texto. É para você que quer e deseja aprender mais sobre a palavra de Deus. Acho que vale muito a pena, tá bom? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25, iniciando do verso de número 10, está escrito assim: quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores.
Devo pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para meus tosqueadores e entregar um bando que vem não se sabe de onde? Então, os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi. Pôs a sua espada à cintura. Seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e disse-lhe, ou lhe disse, perdão. Davi enviou mensageiros no deserto para saudar nosso Senhor, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos, vão adiante e logo eu seguirei. Mas não contou a seu marido Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail entrava num desfiladeiro montado em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer, de nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos no deserto, e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado, mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente, se eu deixar um homem ou menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, se curvou diante de Davi com o rosto em terra, caiu aos seus pés e disse, a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça sua serva, o que sua serva tem a dizer. Até aqui tá bom. A culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus e a iluminação do Espírito Santo para que tudo que a gente faça aqui glorifique a Ele. Senhor, nós te louvamos por iniciar mais um projeto que tenho certeza é para a glória tua. E eu queria lhe pedir uma bênção toda especial sobre este momento que estaremos aqui durante essa 1 hora estudando a tua palavra. Abre a nossa mente, o nosso coração e que possamos aprender com esta mulher, Senhor, a ser prudentes, sábios e principalmente buscar a paz. Oriente-nos, Senhor, e que sejamos tocados pelo Teu Espírito aonde quer que estejamos. Que possamos aprender com o exemplo desta mulher para que o que está escrito, como diz o autor, o apóstolo Paulo, como aviso para cada um de nós, seja colocado em prática. Eu lhe peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos começar. Muita coisa para dizer e pouco tempo para falar. Vamos correr. Elas falaram com Deus. Esse é o tema do nosso curso. 10 mulheres que Deus usou para literalmente nos dar exemplo, né? Hoje, especificamente, estudaremos Abigail. E o subtema trata muito dessa mulher: sabedoria e desarma os guerreiros e acalma tempestades.
sabedoria que desarma guerreiros e acalma tempestades. Deixa eu me apresentar, talvez você não me conheça, e é importante essa apresentação. Eu me chamo Jonatas Eder, operamos na Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pela misericórdia de Deus, como presbítero da igreja, aqui em Recife, aqui na capital de Pernambuco. Também cooperamos como professor da ESTEADEB. A ESTEADEB é o seminário das Assembleias de Deus aqui em Pernambuco. Tá bom? A ESTEADEB tem unidades em Carpina, Jaboatão, Caruaru e Recife. E esses mini cursos, eles servem para levar até as pessoas que ainda não tiveram contato com a teologia, a boa e saudável teologia, e despertar vocês para o estudo teológico. Então, a minha oração é que quando a gente termine esse curso, é claro, o curso está iniciando no mês de agosto, ele vai agosto, setembro e um pedacinho de outubro. Então, quando for no mês de novembro, você procure uma dessas unidades para estar fazendo a sua matrícula e aprendendo muito mais, aprendendo grego, hebraico, aprendendo exegese, hermenêutica, homilética, história da igreja. O lugar de aprender teologia é no seminário. O que nós estamos oferecendo aqui é um mini curso. Um curso apenas de aperfeiçoamento, ok? Então, o que a gente está vendo aqui é parte da teologia do que vocês aprenderão de forma mais completa no seminário. Então, meu desejo é que essa aula sirva para que você queira ir para a ESTEADEB, tá? E diga assim, eu preciso fazer teologia, eu preciso estudar, eu preciso me preparar mais para a obra, né? Estou falando aqui para obreiros, irmãos que pregam a palavra de Deus e tenho certeza que vocês precisam se aperfeiçoar, tá bom? Também preciso dizer do que eu tenho feito nos últimos 16 anos estudando a palavra, não é? Nós temos um mestrado em teologia e essas especializações que estão aqui são no ramo do ensino. Eu também tenho formação na área administrativa, processos gerenciais e outras áreas na área da administração. Mas aqui o que me ajuda a usar as ferramentas que cada curso oferece para que eu possa ensinar melhor, tá bom? Então nós temos um mestrado em teologia e algumas especializações na área do ensino, como ciência da religião, docência do ensino superior, Novo Testamento, teologia sistemática e neurociência. Neurociência aqui baseado na área da educação, né? Como desenvolver o crescimento das pessoas no sentido de aprendizado. Além do nosso bacharelado em teologia e 2 licenciaturas, né? Uma em pedagogia e outra em história, que me dão a oportunidade de ensinar. Ok? Os livros que eu usei hoje foram esses 4 aqui. Os comentários de Samuel, do Robertson, da Vida Nova. Mulheres da Bíblia, do Abraham Kuyper. Livraço. Aprendendo com as Mulheres da Bíblia, é uma coleção, são 3 livros, da Alice Matheus. E o primeiro e o segundo livro de Samuel, introdução e comentário da série Cultura Bíblica, um material da Vida Nova. O senhor só usou isso? Não, eu usei uns 10 livros para produzir essa aula, mas os principais são esses aqui, ok? Então, para você que quiser se aprofundar mais, começa com Abraham Kuyper, Mulheres da Bíblia, depois Aprendendo com as Mulheres da Bíblia, da Alice Matheus, e depois um bom comentário. Eu indicaria começar com o comentário da série Cultura Cristã e depois o comentário do Robertson, porque o comentário expositivo é um pouco mais complexo, tá? Então aqui é mais para quem já está estudando teologia. Qual o objetivo dessa aula hoje? Refletir sobre a sabedoria e sensibilidade espiritual de Abigail como um instrumento de paz e intervenção divina em meio aos conflitos. Então, basicamente, o que eu quero hoje é mostrar como uma mulher sensível e sábia conseguiu apaziguar um rei irado
de um marido louco. Essa é a questão. Durante a apresentação da aula você vai perceber. Então, ela é o instrumento divino para que a paz seja estabelecida entre Davi e Deus, porque Davi perdeu a paz mesmo, ele vai dizer isso, e não fira Nabal, não suje suas mãos. A minha aula está dividida em 4 pontos. A princípio, nós vamos ver Abigail como uma mulher sábia em tempos de loucura. Depois nós vamos falar sobre discernimento que evita tragédias, palavras que acalmam corações feridos e, por fim, Deus honra quem promove a paz. Tem um adendo também no final, mas aí eu vou deixar para apresentar isso no fim. Vamos começar com essa reflexão. A gente aprendeu que a mulher sábia edifica a sua casa, né? Observe que eu coloquei um desenho de uma mão feminina fazendo a proteção da sua casa. Abigail não apenas evitou um massacre, mas ensinou que a sabedoria pode ser mais poderosa que a espada. E essa foi uma das frases que mais me deixou assim feliz com a aula de hoje, né? A sabedoria é mais poderosa que a espada. E há momentos que a gente acredita que a espada, que a força, ela tem mais poder para resolver as questões. Então, eu vou usar força aqui. Não. Há momentos que a espada não vai resolver. Mas a sabedoria, né, a mansidão e principalmente o cuidado com Deus, a gente vai ver que ela é enviada de Deus, segundo Davi. Davi diz isso. Você foi enviada de Deus. Fará com que Davi não cometa uma loucura e ele não passe o resto da sua vida depois se condenando pelo que fez. Graças a uma mulher que atravessou seu caminho. Então, para a gente iniciar bem a nossa aula, eu precisava iniciar com essa frase muito forte. Abigail não apenas evitou um massacre, mas ensinou que a sabedoria pode ser mais poderosa que a espada. Mais poderosa que a espada. E isso deve servir de alerta para mim e para você. De forma introdutória, tem muita informação aqui, mas basicamente isso aqui vocês vão receber gratuitamente. O que vocês precisam saber é o seguinte: essa história, ela acontece num dos piores momentos da vida de Davi. Davi está cercado de problemas. Samuel morreu. Saul cada vez está mais louco para tentar matar Davi. Davi já teve problemas com o rei de Gad. Davi fugiu de Saul, foi para a caverna de Adulão, protegeu Queila, viu a morte dos sacerdotes, poupou a vida de Saul e está agora num ambiente onde ele encontrou, em meio ao deserto de Israel, uma comunidade pequenininha, uma comunidade agrícola, e o dono daquela terra se chamava Nabal. E esse homem, o Nabal, ele era um judeu, mas ele não aceitava a unção de Davi. Então, nós temos aqui uma tensão entre rei ungido e rei que governa. E diante dessa tensão entre o trono, partidos também se formaram nas comunidades. E a comunidade de Nabal, ou seja, ele, defendia a continuidade do reino de Saul. Ele não aceitava a unção de Davi. Então, Abigail, ela tinha um marido rico. Nabal era muito rico, mas insensato. Além de arrogante, e que desprezava as pessoas sem prestar atenção no que tinha sobre elas. Agora, em contraponto a tudo isso, ele tem em casa uma mulher que é totalmente o contrário dele. Ela é prudente, corajosa
e especialista em reconciliação. Ela seria hoje, não é, uma pessoa procurada para conversar e pedir um conselho, me ajuda, me orienta. E é lindo como a Bíblia vai usar essa diferença entre Abigail e Nabal para contar a história de Davi. Tá bom? O contraste entre os dois personagens revela mais do que uma diferença de personalidade. Aponta para uma espiritualidade madura que vai discernir o tempo, entende a gravidade das circunstâncias e atua com sabedoria. Abigail não apenas impede um banho de sangue, mas também se torna instrumento de livramento para Davi e para sua própria casa. Sua intervenção não é passiva nem impulsiva, mas marcada por inteligência, e essa inteligência é uma inteligência emocional, humildade, a gente vai ver isso, e principalmente fé. Interessante que a ideia aqui é que a sabedoria ela vai além do conhecimento. É uma sabedoria que vai acalmar tempestades. É por isso que nós colocamos esse tema lá, né? Abigail percebeu que a tempestade estava vindo e conseguiu acalmá-la antes que a tempestade atacasse a sua família, atacasse a sua vida. Abigail nos ensina que em tempos de conflitos, Deus pode usar pessoas sensíveis à sua voz para mudar o rumo da história com palavras brandas e atitudes firmes. Vamos começar com o primeiro ponto. Uma mulher sábia em tempos de loucura. Esse homem grande é a representação de Nabal. Tá? E é assim que ele trata as pessoas. Ele gosta de pisar nas pessoas. Só que ele escolheu a pessoa errada para pisar. Dessa vez ele tentou pisar no rei de Israel ungido, Davi. E aí mexeu com o ungido, deu errado. Já falei da instabilidade. Davi, embora já ungido para ser rei, ainda vive como um fugitivo, refugiado nos desertos, com cerca de 600 homens em sua liderança. Então, o que nós temos aqui é um homem com 600 homens de guerra. E aonde Davi está, ele não permite que haja roubo, furto. E o ambiente que ele está é as terras, ou a região onde está a terra de Nabal. Ok? Até aí todo mundo já sabe. E aí nós temos a primeira questão. Eu coloquei no tema Abigail, uma mulher sábia em tempos de loucura. Por que tempos de loucura? Porque olha o tom de Nabal. Nabal diz assim: quem é Davi? Tomaria eu meu pão e a minha água e a carne das minhas reses e o daria a homens que não sei de onde vêm? No texto que eu li, vocês viram que ele fala sobre a descendência de Jessé. Quem é o filho de Jessé? Então, uma coisa precisa ficar clara aqui. Não é que ele não conheça Davi, é que ele não reconhece Davi. É a mesma questão lá de Êxodo, capítulo 1, onde diz que levantou-se o faraó que não conhecia José. O conhecimento ali não é o conhecimento, ouvir falar. Não é isso. O conhecimento ali é reconhecimento. Eu não reconheço. Esse Davi nada mais é do que um impostor. Ele está tentando tomar o trono de Saul. Então, quando Nabal diz isso, ele não está ferindo só Davi, ele está ferindo as escolhas de Deus. E eu queria que você anotasse isso. Nabal não está tocando somente em Davi. Nabal está tocando numa escolha de Deus. Nabal está dizendo que a escolha de Deus é errada. São essas as palavras de Nabal. Eu não reconheço a mão de Deus sobre Davi. Eu não reconheço a chamada de Davi. Eu não reconheço Davi como alguém escolhido por Deus. Isso demonstra uma cegueira, porque Saul é um péssimo rei. Péssimo rei. Os impostos são absurdos. É um tempo de guerra. Ele é um homem que não tem coragem de resolver as coisas. Sempre dá desculpa para suas fraquezas. Seu próprio filho
Seu próprio filho não o apoia. Então, o que a gente observa é um tempo de muita loucura, né? Porque você tocar em quem Deus escolheu é um perigo. É um perigo. E aí vem um conselho de um estudioso da Bíblia. Não mexa com quem tem óleo na cabeça. Não mexa com um homem ou uma mulher de Deus que tem óleo sobre a cabeça. Não mexa. Vai dar errado para você. E Nabal foi mexer com um homem que tem óleo na cabeça. Essa fala não apenas diz respeito a Davi, como também ignora as normas de hospitalidade e honra que vigoravam na cultura israelita. Tem esse detalhezinho cultural, né? A loucura de Nabal não está apenas em suas palavras, mas na cegueira espiritual e a arrogância que o impede de reconhecer a mão de Deus na vida de Davi. Acontece muito isso, né? Muita gente despreza outros por não entender que Deus está na vida dele. E aí você tem que ter muito cuidado, e eu também, para que a gente não, por conta de problemas pessoais, a gente não veja a mão de Deus na vida daquela pessoa. Ah, mas ele está fazendo isso, bem. Se ele estiver fazendo isso, aí é ele Deus. No caso de Davi estava certo. Nabal que era cego. E aí, Davi, ao ouvir a resposta, era um homem de guerra, não pensou duas vezes, pegou suas armas, 400 soldados, e a intenção de Davi é exterminar a vila. Ele vai dizer, vamos abrir nossas Bíblias, por favor, para quem chegou depois, primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Nós vamos ler o versículo de número 22. Veja o que diz o verso 22. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Então, é o entardecer. Davi resolve descer até a propriedade de Nabal. E ele vai pôr fim a tudo. Davi vai destruir tudo. E às vezes, nós, homens e homens de Deus, vão tomar atitudes sem pensar, sem refletir. Apenas com o ventre, apenas com o fígado. Porque nos humilharam, porque falaram da gente. E aí, em vez de tentar refletir por que isso está acontecendo, a gente se arma, como Davi. E se prepara para, em vez de pedir para que Deus... Porque, veja, Davi até aqui não tinha feito nenhum tipo de mal a Israel. E agora Davi pretende assassinar uma vila inteira. Por conta de uma palavra dada por um homem. Veja como palavras têm poder de despertar o pior da gente. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas agora ele age como um louco. Então, a loucura de Nabal parece que infecta Davi. Davi se torna alguém tal como Nabal, sabe? Ele quer retribuir da mesma forma. Eu sei que ele estava com fome. Eu sei que ele foi desprezado. Mas isso é motivo de matar crianças? Consegue entender? Eu sei que numa pregação é difícil a gente parar para analisar isso, mas como eu tenho tempo, né? Eu estou falando aqui há 28 minutos. Como eu tenho tempo de expor os meandros do texto, das questões culturais, é importante que a gente analise tudo. Essa não é a atitude de um homem ungido por Deus. Davi simplesmente está agindo como Nabal. Ele quer pagar o mal com o mal. Mas Deus é tão bom. Aleluia. Deus é tão maravilhoso. Deixa eu ver vocês. Deus é tão maravilhoso
que ele impede-nos de fazer loucuras, para que o seu nome não seja manchado. Não é o nome da gente, é o seu nome. Porque quando o óleo de Deus cai sobre a cabeça de alguém, quando Deus escolhe alguém para alguma obra, pessoas se levantarão contra. Pessoas se levantarão para tentar desanimar, ferir, tratar mal. A grande questão é: vamos responder igual? Se sim, a gente se tornou igual a ele. Só que Deus não quer que Davi seja igual a Nabal. Porque Deus escolheu Davi para ser um rei segundo o seu coração. E um homem segundo o coração de Deus não poderia carregar nas costas, e Abigail vai dizer isso a ele, não poderia carregar nas costas o resto da vida a dor de ter exterminado uma vila de judeus. Como ele poderia ser rei dos judeus matando o seu próprio povo por conta de um homem só? Então eu louvo a Deus, eu louvei a Deus hoje. E ontem, antes de ontem, quanto preparava essa aula, principalmente ontem. Às vezes Deus nos impede de algumas loucuras. Talvez você esteja me assistindo, gravado, ou aqui ao vivo, e esteja querendo tomar alguma decisão. Já já nós vamos ouvir a Abigail e o que ela tem a dizer. Lembre-se, tem óleo na sua cabeça. Tenha cuidado. Suas decisões de hoje podem afetar o futuro que Deus tem. Não é que você não senta no trono, você senta. Mas senta com um peso na consciência. Eu não precisava ter feito aquilo. Eu não precisava ter destruído aquela vila. Imagine, irmãos, o homem que Deus utiliza como um tipo do Messias, carregar essa mácula não é necessário. Quem está ao vivo, se entendeu, escreva amém para eu saber que vocês estão me entendendo. Muito bem. Vamos voltar para lá. Glória a Deus. Deus está aqui. Então, a pessoa que vai ser usada por Deus para desfazer toda essa loucura e insensatez desses dois homens é uma mulher. A irmã Abigail. A história nos ensina que muitas vezes, em meio a ambientes hostis e situações estáveis, Deus leva pessoas com discernimento espiritual para frear tragédias. Frear tragédias. Abigail não tem uma posição de poder militar, não tem autoridade política. Né? Ela nem apareceu no texto ainda, mas ela possui o que muitos carecem. E o que é que as pessoas carecem hoje, irmão Éder? Temor de Deus, sabedoria e coragem. O tempo de gente sem coragem. Coragem para agir, coragem para fazer, coragem para tomar uma posição. Em tempos de loucuras como os dias de Davi e Nabal, o Senhor usa aqueles que ouvem sua voz para intervir com graça e prudência. Então, esse testemunho de Abigail nos convida a sermos respostas sensatas. Nós vivemos em um mundo marcado por precipitações. Vamos mostrar a Abigail agora. Discernimento que evita tragédias. Davi pegou 400 homens e está descendo para destruir a pequena vila de Nabal, sua família, seus servos. E aí acontece algo que é bem interessante. Um dos servos que escutou a conversa de Nabal com um dos soldados de Davi, ouviu a história e, em vez de procurar o seu senhor e dizer assim, meu senhor, volte atrás, não. Ele procura Abigail. E isso é extraordinário, porque assim, é um tempo
onde as mulheres não são tão ouvidas, mas ao que tudo indica, a própria comunidade, né, a comunidade que fala aqui são as pessoas que moram no entorno de Abigail, a própria vizinhança, seus trabalhadores, sabe que ela é uma mulher inteligente. E alguém que vai resolver a questão. E esse detalhezinho aqui, que muitas vezes passa batido, é a chave de interpretação do texto. Olhe para a sua Bíblia, capítulo 25, verso de número 14. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso senhor, mas ele lhe respondeu com insultos. E ele não precisou dizer tudo que Nabal fez, porque Abigail sabe quem ele é. Então, quando o servo disse: olhe, Davi, que toma conta, ele vai dizer no contexto, né? Os homens de Davi foram muito bons conosco, nunca nos fizeram mal, nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Diz que eles foram como um muro para eles, mas que não encontraram guarida em Nabal. É interessante, o servo confia em Abigail. Em um período onde as mulheres não são vistas como líderes, os servos de Nabal sabem que sua esposa é mais sábia do que ele. Eu coloquei aqui, ó, isso mostra que sua reputação de sabedoria não se limitava à sua casa, mas era percebida por todos. Todo mundo que convivia com essa mulher sabia, essa mulher é diferente. Uma outra coisa que o relato do servo fala é que o que estava acontecendo era injusto. Por quê? Porque Davi tinha passado todo esse tempo tomando conta da propriedade de Nabal, das colheitas de Nabal, dos animais de Nabal, e nenhum tipo de perigo estava... eles tinham passado. Eles diziam assim: nenhuma das ovelhas foi roubada nossa. Então dá a ideia de que antes de Davi chegar, ladrões, salteadores atacavam os pastores. Mas enquanto Davi esteve ali, 600 homens naquela região, ninguém mexeu com o Nabal. Então Nabal está pagando o mal, aliás, o bem, perdão, com o mal. Então você tem a primeira visão do servo. O nosso líder, né, o chefe da tribo, tratou mal o futuro rei de Israel. Mas ele só tem cuidado da gente. E isso é o que deixa Davi irado. E tudo por conta de comida, minha gente. Você parar para analisar essa história e descobrir que tudo isso por conta de pão, né? Claro, o contexto não apresenta para a gente todas as informações, mas pelo que nós podemos ver, no que Abigail se preocupa em preparar, ela vai preparar pão, frutas, carne, vinho. Eles disseram: o que foi que ele veio buscar? E aí os servos tiveram que dizer, né? Alimento. E aí ela prepara literalmente um banquete com tudo de bom: pão, vinho, carne, grão, frutas, né? Ela se preocupa em preparar para todo mundo. E ela é muito prática. Outra coisa que a gente observa em Abigail: Abigail controla a sua casa. Ela é realmente uma mulher sábia. Observe que todas as vezes que uma casa cai, geralmente a culpa é do marido, fez alguma besteira, mas faltou-lhe o apoio de alguém que sustentasse.
Observe que nenhum servo aqui vai precisar dizer a Nabal o que Abigail faz. Eles não confiam em Nabal, eles confiam em Abigail. Ela tem poder para resolver, e o pouco que ela pode resolver, ela faz. Então, ela prepara todo o material, prepara todas as questões. Alguém comentou no chat, sim, talvez isso já tivesse ocorrido antes, né? Porque o servo diz, no fim, que ele é conhecido como alguém assim, não é? E se você pegar o texto todo, em casa, lê todo o capítulo 25, enquanto... A gente vai ter que ler esse texto no final, mas enquanto Abigail está resolvendo o que acontece com a família, Nabal está bebendo, se embriagando. Abigail vai demonstrar discernimento ao lidar com a situação delicada que envolvia orgulho, honra e sede de vingança. É claro que isso também é espiritual, tá? E ela resolve ser uma ponte para resolver uma luta entre um tolo e um irado. É ser uma pacificadora entre aquele que agrediu e o agredido. E eu aproveito para citar Provérbios 15:1. Uma resposta branda desvia furor. Às vezes, o que mais a gente precisa é só de uma palavra branda para acabar com algumas guerras. Eu sei que tem guerras que não dependem da gente, tá? E também sei que há guerras que a gente não vai conseguir resolver. O que eu estou dizendo aqui é que essa mulher tentou resolver da melhor maneira e Deus a honrou. Às vezes, uma palavra branda resolve. Abigail nos ensina que não basta saber o que é certo. É preciso saber quando, mas também como agir. Se nós olharmos direitinho para a história, a gente vê que essa mulher ela é cheia de virtudes. É uma das histórias mais lindas da Bíblia. Tá? Deus está procurando nesse mundo de pessoas impulsivas, pessoas com características de Abigail, que saibam identificar o que está em risco, pessoas que ajam com responsabilidade. Interessante, ela não faz isso para ser vista, mas para preservar as vidas e cumprir um propósito maior. Palavras que acalmam corações feridos. A primeira coisa que Abigail faz, a cena é muito interessante. Ela está descendo o desfiladeiro e encontra Davi no vale. Agora imagina Davi com a espada na mão, 400 homens atrás dele, e ele sedento de vingança. Essa mulher desce do seu cavalo, seu jumento, perdão, coloca o rosto no chão e pede para falar. Eu confesso, eu senti, sabe, algo de Deus nesse texto ontem. Pouca gente hoje quer se colocar por outro, tá? Não é só por ela, não. Colocar a face no chão por outros. É chorar. Chorar. Interceder por pessoas que nem merecem. Alguém falou aqui, talvez ela tenha vindo de uma boa família. A gente não tem a convicção disso. O que a gente tem é que Abigail conhecia o Deus de Israel.
Não importa de que família você é, não importa, sabe, a sua origem. Não importa. Você pode estar ao lado de pessoas ruins no trabalho, você pode estar ao lado de pessoas ruins, até dentro da sua casa, como ela estava. Mas você não precisa ser igual a ela. Igual a ele, perdão. Observe que ela sai, encontra Davi, ela poderia ser a primeira a ser morta. Quem é essa mulher? A esposa é a esposa de Nabal, vai ser a primeira a morrer. Mas ela é diferente, ela é crente. Essa mulher é crente. Essa mulher é crente. Aleluia. Essa mulher, ela tem o Espírito de Deus na sua vida. Olha o que ela vai dizer no versículo de número 23 e 24. O que ela vai fazer e dizer. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, se curvou diante de Davi com o rosto em terra, caiu aos seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Observe, ela se coloca como culpada. A culpa é minha. Ouça o que sua serva tem a dizer. Na parte final do versículo 25, ela diz assim: eu não vi os rapazes. Eu acho que eu coloquei esse versículo aqui. Coloquei aqui. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, se inclinou à terra, lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, ou seja, o erro foi meu. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva, meu Senhor. Ela está chamando Davi de rei aqui, tá? Não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome. E a loucura está com ele. Aí ela diz: e a tua serva não vi, e eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. A culpa é minha, porque eu não vi. E a gente não tá vivendo num mundo onde as pessoas assumem as suas responsabilidades. Não assumem quando erram. A culpa é sempre de alguém. E cá para nós, Abigail não tem culpa de nada aqui. A culpa é toda do seu marido. O seu marido é uma pessoa que destrói o lar. Mas essa é a função de um intercessor. É se colocar no lugar do outro, dizer: o erro é meu. A culpa é minha. Eu não vi. Eu não vi. Isso mexeu tanto comigo quando eu li ela dizendo: eu não vi. Ou seja, se eu tivesse visto, isso não tinha acontecido. E aí ela vai construir um discurso que vai sensibilizar Davi, vai lembrar Davi quem ele é. Sabe, Abigail, ela não vai falar mal de Nabal, não precisa. Todo mundo sabe que Nabal não presta. Mas Davi esqueceu quem ele era. E é exatamente isso que Abigail veio para lembrar. O Senhor é o futuro rei de Israel. Lembre disso. Hoje o Senhor está correndo pelos desertos, mas existe óleo sobre sua cabeça. Veja o que ela diz. Versos 30 e 31. Veja a sabedoria desta mulher. Cadê o meu óculos? Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva.
ela diz a ele: eu sei que o Senhor é o próximo rei. E o Senhor não deve carregar essa mancha. Não é, esse não é o Senhor. E a gente tem aqui uma profecia, né? Uma profecia, aleluia. Uma profecia que faz Davi lembrar quem ele é. E às vezes, irmãos, tudo que a gente precisa ouvir da boca de alguém é lembrar quem a gente é. Porque às vezes a ira pode fazer você esquecer quem você é. Você tem dono. Você tem dono. Você não luta as suas guerras. Deus está trazendo uma mulher simples que morava numa vila para dizer ao maior rei de Israel de todos os tempos: não faça isso. Deus não colocou óleo na sua cabeça para o Senhor fazer isso. Deus vai lhe colocar no trono que prometeu. Deus vai fazer como disse. E o Senhor não precisa carregar essa mancha para o resto da sua vida. Deus não lhe chamou para destruir as ovelhas de Israel, mas para cuidar delas. E essa palavra não vai só evitar a guerra. Vai fazer Davi lembrar quem ele é. E é por isso que eu coloquei esses post-its na mente deste homem. Às vezes a gente esquece quem a gente é. Às vezes a gente precisa de um Abigail que nos lembre quem nós somos, o que Deus prometeu para a gente. Ela alerta Davi: o Senhor não precisa fazer isso. E aí a gente vê como uma palavra dita no tempo certo, da forma certa, pode mudar radicalmente decisões já tomadas, porque Davi já tinha tomado a decisão. Então existe algo muito mais poderoso do que a decisão. Uma palavra da parte de Deus, da forma certa e do jeito certo, desarma. Desarma tudo. Acalma o coração. Abigail fala com graça e autoridade, e sua voz interrompe o ciclo de violência. Em um tempo que tantos falam para ferir, outros para manipular, a fala de Abigail promove cura. As palavras dessa mulher revelam que ela conhece a verdade, mas também vive sob a direção de Deus. E aí eu coloquei aqui que nossas palavras também encontrem esse lugar, não como armas, mas como ponte para trazer paz e para mostrar e lembrar as pessoas a vontade do Senhor. Vamos terminar. Deus honra quem promove a paz. E aí você diz: qual vai ser a atitude de Davi agora? Davi vai louvar a Deus. Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Isso aqui é Davi. Aleluia. Esse aqui é Davi. Veja, ela nem deu pão a ele ainda. Ela nem deu de comer a ele. Mas as palavras fizeram Davi retornar.
Essa exaltação mostra que Davi reconhece não apenas a sabedoria de Abigail, mas a mão divina por trás da intervenção. Ele diz: não é você só, é Deus em você. Foi Deus que usou você. Foi Deus que trouxe você aqui para me impedir de cometer um erro. Às vezes, a gente ferido quer justiça, mas a nossa justiça pode manchar a reputação. Deixemos com Deus. É sobre isso. A história de Abigail é sobre isso. É deixar com Deus. É ser usado como canal de Deus para trazer bênção, mas se não for para isso, deixar Deus fazer no seu tempo o que Ele tem que fazer. Você não precisa ser Deus, deixe Deus ser. Abigail não tinha uma espada, não tinha um exército, só tinha alguns homens com ela e comida. Mas tinha sensibilidade espiritual. E o seu gesto de paz muda o curso da história, evita uma tragédia para sua família e preserva a integridade de Davi. Não foi a força que impôs a paz, mas a graça. E é interessante, né? Bem-aventurados pacificadores, disse Jesus. Quem são os pacificadores? Aqueles que buscam a paz. Aqueles que lutam para que a paz seja instaurada. E aí, Jesus diz isso no Sermão do Monte, em Mateus 5:9. Os pacificadores serão exaltados pelo próprio Deus. É interessante, antes de falar da morte de Nabal, eu quero lhe mostrar o que é que estava acontecendo na casa de Abigail. Vamos abrir a Bíblia, já estou terminando. Eu já era para ter terminado já, mas eu preciso contar toda a história, né? Versículo 36. Veja o que o texto diz. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Veja, a sua casa estava para ser destruída e ele estava dando um banquete. Ele se divertia e já estava muito bêbado. De modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Ela olhou para o homem, lá com seus amiguinhos, bebendo, né? Ela disse, ele não está em condições de ouvir, não. Amanhã eu conto a ele. Aí o texto diz que pela manhã, no versículo 37, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Ele surtou. Quando ela disse assim, ó, Davi vinha aí com 400 homens para destruir tudo, ia matar a mim, você, as crianças, todo o vilarejo. Ele travou. Ele travou. E passou 10 dias assim, e o texto vai dizer que o Senhor o feriu e ele morreu. E eu estava, enquanto preparando a aula, pensando nisso aqui. Nós não precisamos sujar nossas mãos com Nabal. Não precisa. Deus escuta o que Nabal diz. Deus sabe o intento de Nabal. Deus sabe os projetos dele, a zombaria. Deus sabe tudo. Mas Deus não quer que a gente resolva. Ele quer resolver porque do jeito que Deus resolve, a gente não suja as mãos. Não suje suas mãos. Ouça. Não use mentiras porque mentiram com você.
Não faça, não use as armas que usaram contra você. Aleluia. Não use as armas que usaram contra você. Deixe Deus fazer. Deixe Deus fazer. Ele passou 10 dias doente, travado, teve um mal súbito e morreu. E é interessante a gente pensar no que acontece depois disso. É claro, a Bíblia não defende a poligamia, minha gente. Por favor, sejam inteligentes. A Bíblia não defende a poligamia. Mas, infelizmente, naquela época, os reis tinham várias esposas. Só que, ao que tudo indica, Abigail não é uma jovem. Ela já é uma senhora. Pelo contexto da história, ela não é uma mocinha. Uma jovem atraente, no sentido físico. Ah, Davi casou com ela porque ela era jovem. Não. O que atraiu Davi a Abigail não foi estética. Ele queria ao seu lado uma mulher que conhecesse o Deus que ele servia. E Abigail vai se tornar princesa, né? Ou rainha. Essa união simboliza a honra dada àquela que escolheu o caminho da prudência. Deus tirou Abigail de um lugar onde tinha um homem louco e deu a ela uma nova chance. Repito, esses eram tempos diferentes. Deus não aceita a poligamia. Mas nos tempos de Davi, quando os reis tinham esposas e concubinas, quando soube da morte de Nabal, Davi mandou buscar Abigail para ser sua esposa, e a maioria dos teólogos acreditam que ela era bem mais velha do que ele. Então entenda isso como um status de honra. Não coloque aqui questões pejorativas, tá certo? Entenda que ele queria uma conselheira. É claro, ela vai desaparecer da história, porque o que ela tem que fazer, ela cumpre aqui. Ela cumpre aqui. Mas sempre que essa mulher sentava à mesa para almoçar, jantar, Davi lembrava: o dia que Deus me impediu de fazer algo errado, através da palavra de uma mulher. E de todas as mulheres que Davi teve, essa é a mais sábia. Vamos terminar. Abigail encerra essa narrativa com uma mulher honrada por Deus e pelos homens, e nos inspira a sermos instrumentos de reconciliação, lembrando que, quando agimos em obediência e com espírito pacificador, o próprio Deus cuida do desfecho. Como é que eu sei que ela ouviu e foi ouvida por Deus? Primeiro, em casa vocês leiam com calma. Ela reconheceu o perigo espiritual onde os outros só viam conflito humano. Só dá para saber se um problema é espiritual ou humano quem ora e quem ouve a voz de Deus. Quem fala com Deus percebe o perigo espiritual. Segundo, ela agiu com prontidão, sem precisar de ordem humana. É como alguém que é impelida por Deus. Davi mesmo disse isso. A gente viu isso durante a aula. Tá aí os textos para vocês lerem. Ela usou palavras proféticas e teológicas com naturalidade, né? Ela consegue lembrar Davi o que Deus fez por ele. Ela consegue lembrar Davi como Deus já agiu através dele. Ela consegue lembrar o futuro de Davi, que Deus havia prometido
Sabe, isso para ela era real. Ela enxergava a ascensão ao trono de Davi como algo natural. Ele não precisava se sujar. Ela fala com humildade e autoridade ao mesmo tempo. Isso só quem conversa com Deus, só quem ouve Deus tem condições de falar com humildade e ao mesmo tempo com autoridade. Ela foi um instrumento direto de livramento, conforme Davi reconheceu, e por fim, recebeu honra e recompensa após cumprir sua missão com fidelidade. Interessante, né? Ela não estava buscando recompensa, apenas fez o que era certo. E às vezes a gente não está buscando nada. Olha, ela nunca pensou em ser esposa do rei. Sabia disso? Essa mulher nunca pensou em ser esposa do rei. Mas as circunstâncias fizeram com que ela se tornasse esposa do rei. E o bom de fazer as coisas de Deus sem intenção é receber de Deus o que a gente nem pensou. É aquilo que Paulo disse, né? Aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que ele não planejou, é o que Deus tem preparado. Então saiba você também. Aquilo que você não pediu, não pensou, nem imaginou, é o que Deus preparou para você. Vamos concluir. A história de Abigail nos ensina que mesmo em tempos turbulentos, Deus ainda levanta vozes sensíveis, sábias, pacificadoras. Em meio à loucura de Nabal e à impulsividade de Davi, ela se torna um canal de equilíbrio, justiça e misericórdia. Sua sabedoria não era apenas humana, mas fruto de uma vida sensível à direção divina. Que nossas atitudes também revelem essa mesma disposição. Ouvir a Deus no silêncio. Isso aqui é terrível. Ouvir a Deus no silêncio. Agir com prudência diante do conflito e falar com a graça para acalmar os corações. Em um mundo de gritos e de muitas reações, vamos tentar pelo menos ser como Abigail. Uma jornada não é fácil não, eu sei. Eu também sou impossível. Mas Deus me ensinou essa semana que às vezes é melhor a gente apaziguar, preservar, edificar, plantar coisas boas para que a gente colha melhor. Quando escolhemos o caminho da sabedoria, o Senhor mesmo se encarrega de honrar a nossa fé e conduzir os nossos passos. Muito bem. Antes de terminar, para a gente refletir. Quando a voz da sabedoria se levanta, até os corações mais inflamados podem ser desarmados. Eu não sei em que situação você está, mas talvez uma palavra branda traga paz ao seu lar, traga paz à sua comunidade, traga paz à sua família, aos seus filhos. Uma palavra de sabedoria, cheia do Espírito Santo. Talvez seja só isso que está faltando. Vamos terminar? Deixa eu terminar apresentando o que vem por aí. No próximo dia 13, em nossa próxima aula, nós vamos estudar a história dessa idosa, Sara, quando a dúvida parece maior que a promessa. Nós vamos ter tempo de ver não mais a história de Abraão, mas a percepção de Sara das coisas de Deus. E vamos ver que independente de Sara crer ou não, rir ou não, Deus coloca Isaac nos seus braços. Eu tenho um presente para vocês. Não sei se vai dar para todos, mas eu ainda tenho um presente para oferecer. Um deles vai ser para todos. Vocês vão receber amanhã, dia 31, um esboço no formato de Word da personagem de hoje. E se você se inscreveu no curso, amanhã nós vamos criar um grupo somente para quem está inscrito. Você também vai receber de todas as outras personagens, são 10 no total, mais Abigail, no caso 11, um esboço, para que você possa ter uma noção do que a gente trabalhou aqui e você possa
produzir a sua própria pregação em cima do que você aprendeu hoje. Então, eu fiz um resumo do que a gente estudou hoje, e você vai colocar lá a sua aplicação e outras coisas para que você possa pregar o que você ouviu. Tá bom? Em segundo lugar, as primeiras 100 pessoas que se inscreverem vão ter 50% de desconto. Esse curso, 10 aulas, está por R$ 199,90. Mas as 100 primeiras pessoas pagarão apenas R$ 99,90. Vocês pagarão menos de R$ 9,00 por aula. Tá bom? Então, eu espero que Deus lhe dê condições para que você esteja conosco daqui a 15 dias, onde nós voltaremos para estudar sobre Sara. Vamos orar? E o pessoal do YouTube fica para eu tirar algumas dúvidas, tá bom? Eu vou encerrar para que esse vídeo fique gravado. Thaís vai editar e amanhã a gente posta para vocês, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado pela reflexão desta noite, por estudar a Tua Palavra, ver como o Senhor usou essa mulher poderosamente para apaziguar uma guerra quase que inevitável, acalmar um coração irado de um rei que estava sendo ferido e afrontado, mas que poucas palavras, com a autoridade do Teu Espírito e a lembrança das promessas, fizeram com que tudo fosse resolvido. Nos ajude a agir como Abigail, como pacificadores. Em um mundo de guerra, Senhor. Em um mundo de guerra. Nós vivemos em um mundo de guerras e conflitos. Levanta mais Abigails, para que a gente tenha paz. Precisamos, Senhor, de paz. Precisamos de paz nas nossas famílias, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, na faculdade, nas escolas, na vizinhança, às vezes até mesmo nas congregações. Precisamos de paz. Nos ajuda a ser esse canal de paz, da Tua paz, a paz que excede todo entendimento. Obrigado, Senhor, por esta aula. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Espero que você possa fazer sua inscrição e continuar estudando conosco. As aulas serão nessa tonalidade, tá bom? Teologia, devocionalidade, presença de Deus. Né? Não tem como estudar a Bíblia e não sentir a presença de Deus, é impossível. A não ser que você esteja afastado. Mas quem ouve a voz de Deus através da sua palavra é impossível não sentir sua presença. Quero agradecer a todo mundo. Nós tivemos quase 100 pessoas, alguns já saíram, mas tivemos quase 100 pessoas ao vivo, não é? Assistindo essa aula. E vou pedir para que vocês fiquem só mais 5 minutinhos para eu tirar algumas dúvidas. Então, se você tem dúvidas sobre o que eu falei, coloca lá e eu vou responder. Tá? Vou abençoar o pessoal da aula gravada. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, ter misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Você também pode divulgar essa aula, vai ficar disponível para você divulgar para outras pessoas. Então você pode divulgar e convidar para que elas possam estar aqui com a gente aprendendo a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Deus me deu motivo de rir, bebe. Também darei água aos teus camelos. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Se eu tiver que morrer, morrerei. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a Tua palavra. Eu vi o Senhor. Eu pedi ao Senhor, e o Senhor me deu o pedido que lhe fiz.